noite a todos. Jesus nos ilumine a palavra e o entendimento. A voz está um pouquinho ruim. Então, o tema, nosso encontro com Jesus, veio da leitura, né, que estamos fazendo do livro Encontro com Jesus, de Valdo Franco, que é uma compilação de Décio Carvalho, de algumas explanações de Valdo. Muito interessante essa obra. Estamos começando o trabalho. Também da percepção da necessidade que nós temos, todos, de esse encontro mais forte com o irmão maior, né, o Rei Solar, como é chamado Jesus pelos espíritos de escola. As obras de uso, de base, além desse livro, Encontro com Jesus, também temos a Gênese, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Consolador, a Gênese, toda a obra da doutrina espírita, né? Vai sempre nos trazer aí as orientações de Jesus Cristo. Então, a questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos de luz qual o ser mais evoluído que já pisou na face da Terra. E esses espíritos vêm nos apresentar Jesus como modelo e guia da humanidade. Que segundo esses espíritos, questão 233, os espíritos de luz já chegaram, poderiam estar vivendo nos mundos felizes, depois de passar por toda aquela escala evolutiva, né, para a qual estamos passando, eles poderiam estar vivendo nos mundos felizes, mas qual ser que já trilhou todo um caminho e já passou por todas as decepções, as tristezas, já caiu e levantou tantas vezes, vai estar feliz sabendo que os seus irmãos menores se encontram amassando a lama da ignorância, né, e da grosseria espiritual. Então esses seres se prestam a voltar aos mundos menos evoluídos, voltar de novo à carne para conduzir essa humanidade no caminho. Porque segundo esses espíritos, se nós, humanidade, não tivéssemos essa orientação dos espíritos de luz, nós demoraríamos muito mais para conseguir trilhar o caminho de evolução. Certo? Então, Jesus como modelo, ele vai, a referência, que modelo significa referência, ele vai trazer nas suas atitudes do dia a dia, daqueles 33 anos que ele trilhou na Terra conosco, formas de viver para ter uma vida equilibrada, uma vida feliz, uma vida sem tribulações. Como guia aquele irmão que já passou, como as mães e os pais que já viveram 20, 30 anos à frente dos seus filhos e sabem quais os buracos que esse filho tem que evitar nas estradas da vida, ele vai nos orientar. Então, em pleno século XXI, estamos aqui com toda a tecnologia à nossa disposição, tecnologia que inclusive está atrapalhando as relações, atrapalhando o trabalho de educação nas escolas, porque os meninos ficam mais preocupados em brincar, né? Então tem uma orientação um pouco duvidosa com relação ao uso da tecnologia. O que nós podemos fazer para nos sentirmos mais próximos de Jesus? Aquele olhar tão doce, né, tão carinhoso, que muitas vezes nós, ainda detentores de tanta ignorância, tanto erro, temos até vergonha de encarar. Então ele nos convida a, através dos seus atos, como ele diz, pegue meu jugo e carregue, porque meu jugo é leve. Nos convida a pegar a nossa cruz, os desafios de cada dia e carregar. Porque com a orientação que ele nos dá, essa cruz, ela vai ser um pouco leve. Porque nós vamos compreender que os desafios que nos são apresentados são exatamente um reflexo de tudo aquilo que nós fomos espalhando ao longo de nossa vida, das nossas vidas anteriores e dessa também. E aí nós vamos ter consciência, já que nós usamos do livre-arbítrio, nós estamos agora colhendo. E que aí vamos, né, confiantes na orientação de Jesus, e sabendo que nós temos
no mundo espiritual, seres que gostam de nós, que trabalham para nos orientar, assim também como tem seres que estão trabalhando para nos retardar, confiantes nessa orientação de Jesus, dos nossos anjos guardiões, nós vamos com muita paciência, trabalhando, consertando, aparando aquilo que der e esperando a melhoria e plantando novas sementes para colher flores lá na frente. Porque nenhum ser, com sã consciência, vai querer colher espinhos diante desse conhecimento. Vai procurar a sua convivência, com os irmãos do seu redor, procurar usar de mais benevolência, de mais compreensão e se compreender também, né? Sabendo que, muitas vezes, se nós observarmos o outro no momento de erro, podemos analisar que, se formos colocados naquele determinado contexto, talvez fizéssemos pior do que aquele que cometeu determinado deslize. Jesus também, quando ele faz as escolhas dos discípulos, ele não foi entre os doutores da lei, os ricos da época, os mais bem vestidos. Ele foi entre as pessoas simples, os pescadores, o coletor de impostos, né? Aceitou de bom grado a prostituta, que até pelos discípulos era mal vista e era maltratada. E ele trabalhou entre as pessoas simples, porque ele veio para os doentes e não para os sãos. Naquele momento em que ele distribui o pão, e esse peixe é multiplicado, ao mesmo tempo que ele estava ali alimentando o coração com as palavras, ele alimenta também o estômago. Isso nos lembra a necessidade da caridade material, mas também da caridade espiritual, com a orientação que nós podemos dar. Às vezes, de pequenas pitadas todo dia, porque muitas vezes você não pode descarregar todo o evangelho na cabeça de uma pessoa cuja grosseria ainda não permite que a pessoa compreenda. Nós vamos de pitada em pitada. Dá um pão, dá orientação. Dá um leite, dá orientação. E a própria pessoa vai se construindo e vai se melhorando, porque ela vai mudando de dentro para fora. Quando Jesus responde a Pedro, quando ele questiona quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes, mestre? Ele diz, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, indefinidamente. Porque assim como o outro erra, nós também podemos errar. E às vezes erramos achando que estamos acertando. No momento em que, pregado na cruz, pede água e recebe vinagre, e é ainda cutucado com uma espada, aumentando ainda a sua dor, e que ele leva o olhar para o céu e pede a Deus que perdoe aquelas pessoas, porque não sabem o que estão fazendo. E ele nos ensina, nesse momento, a perdoar, independente do ato que o outro fizer a nós. Porque muitas vezes a gente passa por determinadas situações e a gente se rebela, né? A gente se revolta com as situações. E esses pensamentos de rebeldia, desejar o mal para o próximo, às vezes nós falamos assim, tudo bem, não posso fazer isso não vou matar, não vou mandar matar, mas tudo bem, a lei divina cobra. Então a nossa rebeldia aí, jogando a vingança nas mãos de Deus. Né? Naquele momento da quinta-feira, após a ceia, ele lava também os pés, pega a bacia, pega a toalha e se ajoelha no pé dos apóstolos. E aí os apóstolos, não, mestre, nós que devemos lavar os seus pés. E ele nos ensina que aquele que quer ser maior tem que ser o menor, no sentido de servir. Para que nós não nos sintamos pessoas superiores às outras. E se nessa experiência carnal a divindade nos favoreceu determinadas preciosidades materiais ou conhecimento intelectual, com certeza para que essas facilidades sejam utilizadas para melhorar a condição de alguém, né? Atentando-se para a questão de ser
tão calmo, tão paciente, tão bom quanto uma pomba, porém tão esperto, tão perspicaz quanto a serpente, para evitar também fazermos papel de bobos, entre aspas, desculpa a expressão, para não sermos engabelados. Estarmos fazendo a caridade, se atentando para essas situações também, porque o mundo hoje em dia está muito, né? As relações estão muito deturpadas. Então Jesus, ele já nos colocou, a orientação dele está posta à mesa, a ceia para o nosso espírito, para o nosso crescimento espiritual, já está posta. Está posta na nossa consciência nas leis de Deus, está posta nos evangelhos, que foram, toda a sua orientação foi compilada e organizada pelos seus discípulos. Basta a nós sabermos utilizar essas orientações no nosso dia a dia, procurando sermos luzes em cada momento, em cada lugar onde nós estivermos, plantando, acendendo uma luzinha em cada lugar de acordo com a necessidade, né? Tratando o nosso irmão com mais benevolência, com mais caridade, aprendendo a nos perdoar pelas faltas que nós cometemos, a fim de que nós não guardemos essa culpa e essa mágoa que pode nos prejudicar após o desencarne, que podemos nos pegar numa situação muito difícil depois do desencarne, por conta da culpa dos erros cometidos, que vai nos comprometer no contato com os irmãos de luz. E também procurar tirar do nosso dia a dia, do pouco que nós temos, do muito que nós temos, e colaborar para com o outro que está ali, às vezes, sem nada. Então, diante disso tudo, basta que nós nos atentemos melhor para o Evangelho, nos atentemos melhor no nosso dia a dia. Muitas vezes, como hoje mesmo, um dia de painel, no caso do palestrante, muitas vezes no dia da mediúnica, é o dia onde nós seremos tentados na nossa paciência. E aí é onde você encontra no ambiente de trabalho, às vezes um colega que está um pouco nervoso, como professor, e às vezes um aluno mais rebelde, e de repente você se pega agindo exatamente contrário da orientação de Jesus. Aí você fala aquela palavra que não deveria ter falado, ou age daquela forma que não deveria. Então, falta a nós aí uma maior atenção à questão do orar e vigiar. Então, basta essa questão. É como modelo a sua atitude, o dia a dia, né? Jesus deixou como modelo a sua atitude, a sua orientação, e como guia aquele irmão que está ali na frente, que foi nos orientando a caminhar, a trilhar no amor. Mas esse amor que não quer dizer que vamos viver sem sofrer, sem ter decepções, sem cair, sem errar muitas vezes, né? Porque somos seres falíveis, somos seres que estamos na caminhada, estamos no planeta de provas e expiações, mas somos também seres a quem muito está sendo dado e a quem muito será cobrado. Então temos uma responsabilidade muito grande perante aqueles com quem nós convivemos e que temos que ser exemplos. Então, diante disso, fica aí, né, o Evangelho posto, a orientação de Jesus ao nosso dispor, a escolha cabe a nós. Que Jesus nos acompanhe sempre e que possamos fazer escolhas racionais, né, no dia a dia, mas com muito amor e muita consideração por aqueles que estão ao nosso redor. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Necessidade da vida social é um tema exclusivo de O Livro dos Espíritos. Exatamente no terceiro livro, que trata das leis morais, das leis divinas ou naturais, entre elas a lei de sociedade, que a doutrina espírita nos apresenta como sendo uma das leis de Deus, mostrando-nos o seguinte: o processo de evolução, o progresso que todos nós fazemos e faremos, e já fizemos até aqui, depende da convivência em sociedade.
Antes mesmo do Espiritismo existir, filósofos gregos, como Aristóteles e outros, analisando a trajetória humana, filosofando, ou seja, tentando explicar a existência humana, citaram o instinto gregário, que é essa força natural que todos possuímos de nos agregarmos, de querermos estar agrupados. Então, é natural que queiramos viver em sociedade, sejam pequenos grupos, grupos maiores, a pequena família consanguínea ou a família universal. Certo é que o princípio da sociedade é algo que faz parte da natureza humana. Mas desde os animais isso prossegue, até mesmo quando chegarmos à condição de espíritos puros. E fazendo o estudo sobre esse assunto, em nosso trabalho do ESD, surgiu exatamente ontem, quando esse tema estava sendo apresentado por uma das turmas, um outro subtema ligado a este, necessidade da vida social, que é justamente a vida de isolamento. Allan Kardec faz uma série de perguntas importantes sobre a necessidade da vida social, que se confirma, lembrando que os espíritos de escolha, que compõem a doutrina espírita, liderados por Jesus, são todos os homens e mulheres que tiveram tarefas importantes na condução da humanidade, inclusive os filósofos gregos, Aristóteles, Sócrates e os demais. Eles trouxeram essa grande síntese na doutrina espírita, numa reorientação adaptada para a nossa realidade, nesse momento transitório, e nos esclarecem de maneira pormenorizada sobre assuntos como este, a lei de sociedade. E quando se fala, então, da necessidade da vida social como um instinto natural, entra aí um contraponto a vida de isolamento. Então, se alguém tenta se isolar, isso é algo saudável? A resposta é muito direta: não. E devemos prestar atenção nisso. Todas as vezes que estamos nos isolando, nós estamos precisando rever as nossas posturas. Porque a vida em sociedade não significa, como até mencionou aqui a nossa companheira Gisele, você viver um mar de rosas. Até pelo contrário, o crescimento intelectual que nós deveremos fazer e o crescimento moral, que são as duas asas da evolução para alcançarmos a perfeição possível, esses dois crescimentos nessas duas vertentes só acontecerão se nós nos misturarmos na convivência social, com o maior número de pessoas que nos permitam o maior número de experiências possíveis. Então, se nós quisermos criar uma vida de isolamento, seja com uma pessoa, duas ou um pequeno grupo, porque tem pessoas assim que isoladamente, individualmente querem viver uma vida onde elas não têm que ter contato com ninguém, tipo um eremita, alguém que queira viver num deserto, num lugar assim. Mas mesmo dentro das grandes cidades, um grande povoamento, as pessoas se isolam e evitam a convivência, o contato com o outro. Tem casais também que tentam fazer a mesma coisa. Existe até aquele processo romântico de um casal: o mundo não importa, a vida agora é só nós dois. É uma grande bobagem, esse casal não vai existir, porque o espírito tem necessidade de experiências várias. Se alguém tentar se isolar, ou mesmo um casal, por mais que se digam apaixonados, eles vão entrar numa crise profunda de convivência. Não pode ser assim. Não tem como ser assim, conforme o próprio plano da lei de sociedade, elaborado por Deus. E aí, abriu-se um questionamento importantíssimo. Exatamente dentro do que Sirene também comentou aqui, que hoje a Unesco, o órgão da ONU, todos os educadores estão preocupados, porque a tecnologia facilita muito o nosso trabalho, mas, por outro lado, dificulta quando não é bem utilizado, como tudo, aliás, na vida. Qualquer coisa, se não for usado com equilíbrio, vai trazer transtorno. E esse é um dos problemas.
A vida de sociedade fica comprometida quando as pessoas passam a querer a convivência apenas virtual. E olha, que está tendo problema de convivência, inclusive no virtual, mesmo sem um contato direto. Tanto que a área jurídica hoje mundial está se adaptando para resolver os conflitos que vêm a partir do processo virtual, que acabam se tornando constrangimentos reais. E no processo de educação isso se transforma também em algo preocupante. Se nós conseguíssemos usar o processo de tecnologia que facilita a comunicação, que é importante sim, que tenhamos uma comunicação cada vez mais rápida, mas desde quando essa comunicação esteja envolvida com os princípios éticos, morais, que possam elevar a criatura humana e não deprimi-la, depreciá-la. Fizemos até um desafio há alguns meses, em uma preleção lá no Centro Espírita de Fraternidade, se nós pudéssemos fazer um teste para percebermos o quanto que a gente está viciado e dependente da comunicação virtual, se nós usássemos ela apenas assim, pelo menos por uns 15 dias, para fins culturais, educacionais, profissionais ou comunicações importantes entre pessoas, entre amigos e familiares, e só para coisas enobrecedoras. Exatamente isso. Se nós conseguimos fazer isso por 15 dias, é um bom sinal. E eu pedi um retorno, até agora ninguém me deu retorno, para saber se conseguiu fazer isso. Porque as frivolidades, elas predominam. Mas um ponto importantíssimo da nossa reflexão de ontem, lá no Oeste, na nossa casa lá na Ceama, que também é responsável por essa instituição aqui, no nosso lar, foi a seguinte. Alguém perguntou, então quer dizer que quem se isola, seja um pequeno grupo, seja o isolamento de uma pessoa, de um casal, está contrariando as leis divinas e compromete a evolução espiritual, o progresso, que é uma outra lei de Deus? A resposta peremptória, sim. E aproveitamos a ocasião e falamos como ela também citou aqui, que existem os amigos do progresso e os inimigos do progresso. Aqueles que lutam a favor do progresso e aqueles que não querem o progresso. Que querem manter as pessoas atrasadas, ignorantes. Há um confronto universal, pelo menos em termos planetário, Terra, acontecendo nesse sentido. E aí fizemos a seguinte proposição. Se você faz parte daquele grupo de espíritos que quer manter as pessoas ignorantes, isso acontece todos os dias, né? Os dirigentes de nações, o que é que eles fazem? Não investem em educação, porque as pessoas educadas, com amplo conhecimento, com visão universal da vida, não serão trapaceadas como são todos os dias. Essa massa, né, que é comandada por uma massa de ignorantes. Então não há investimento proposital. É uma coisa trevosa isso. Aí colocamos a seguinte proposta. Vamos supor que você é um espírito ou faz parte dessas falanges de espíritos que lutam contra o progresso, que não querem que Jesus predomine, não querem que o amor que ele pregou prevaleça. E é uma luta, claro, sobre isso. Como é que você agiria agora para fazer as pessoas ficarem comprometidas em sua evolução? Estabelecemos um silêncio e nós concluímos assim. A melhor coisa é isolar as pessoas, provocando uma grande fascinação coletiva. Um fanatismo, exatamente pelas facilidades dessa comunicação via celular. Estratégia perfeita. Isola-se as pessoas, cria-se um processo de fascínio. Então nós estamos vendo um problema, como Allan Kardec já analisou, de obsessão fascinadora coletiva. O planeta inteiro está fascinado. Não é uma fascinação aqui, ali ou alhures. É o planeta inteiro fascinado. E ficam tão fascinadas as pessoas por essa forma de comunicação
sem a ética, sem o comprometimento com o crescimento via comunicação moderna, que nós temos hoje já o maior índice de mortes, exatamente daquelas pessoas que não podem ter o celular. E aí favorece que o crime maior cometido de roubo seguido de morte é exatamente em relação ao aparelho do celular. Para abastecer esta grande quantidade de pessoas que quer um equipamento cada vez mais moderno, aqueles que você pode fazer tudo através dele. E nós escutamos a cada dia as pessoas dizerem assim: olha, eu não posso mais viver sem o meu celular. Antigamente dizia: eu não posso mais viver sem minha esposa, sem meu marido, sem meus amigos, sem meus filhos, sem a minha sociedade, sem a cidade que me acolheu. Não. Agora é o celular. Isto é um processo de fanatismo planetário. E eu disse assim: olha, se fosse eu chefe dessas falanges, eu não pensaria duas vezes. Como paralisar o progresso? Como dificultar? Está aí. Faça isso. Deixa todo mundo louco por causa do celular. De mamando a caducando. O celular que é o problema, vamos corrigir isso, né? A tecnologia que é o problema, o avanço da inteligência humana que é o problema, não. É que por trás desse fanatismo, nós estamos nos mantendo naquilo que nós temos de pior no relacionamento uns com os outros. Porque esse canal seria de facilitar a convivência, de aproximar as pessoas. E isso não ocorre. Tanto que a gente já falou várias vezes, e se repete em todas as áreas da educação do planeta. A facilidade de comunicação com quem está lá em qualquer ponto do planeta realmente aproxima-nos de qualquer pessoa online, mas nos distancia das pessoas que estão próximas. E é nesse sentido que o instinto gregário fica comprometido, a lei de sociedade, que é a fomentadora do progresso, ela fica simplesmente estacionada, paralisada. E a conclusão dos estudos de O Livro dos Espíritos nesse sentido é que nós devemos, ao contrário, procurar a convivência com o maior número de pessoas possível. E não é escolhendo não. Eu só vou ficar junto de Roberto. Eu só vou ficar junto de Edivaldo. Só vou procurar minha turminha, meu grupinho, minha panelinha, meu centrinho. Não. É a gente se abrir para conviver com todas as pessoas que atravessam o nosso caminho. Independentemente se são pessoas boas, se são pessoas más, se elas são cruéis ou generosas, se são ricas ou pobres, se são feias ou se são bonitas, mas o crescimento nosso vai se dar justamente se nós conseguirmos ter o maior número de contatos para observarmos, não é para julgar, não é para elogiar quem é bom e condenar quem seja, na nossa visão, uma pessoa má. Mas seja assim, para analisar quem é esse ser humano. E quando fizer uma análise profunda, seja da parte generosa ou da parte cruel da pessoa, imediatamente não deixar que o processo condenatório de julgamento venha. Então, aí distorce tudo. É fazer o seguinte: naquela pessoa que faz o bem, uma pessoa que seja exemplar, nos perguntar: será que eu também consigo fazer igual a essa pessoa? Será que eu tenho gestos nobres igual a essa pessoa? Vou tentar verificar em mim isso. E se eu não tenho, eu vou tentar imitar essa pessoa. O Espiritismo pede que a gente imite Jesus. Mas às vezes a gente acha que Jesus é muito difícil ser imitado. Mas a gente pode imitar pessoas exemplares que estão aqui na nossa sociedade, porque não só tem coisa ruim no mundo, tem muita coisa boa. E ficarmos verificando exatamente isso. As pessoas que eu considero, que eu admiro, como é que eu sou? Se me comparar com elas assim, será que eu também tenho essa propensão? Será que eu também posso alcançar essas metas, ter essa mesma postura? E em relação às pessoas que nós considerarmos equivocadas, vamos fazer uma mesma reflexão nesse sentido.
vendo a pessoa fazer isso, esse absurdo, igual comentávamos antes de vir para cá, o vigilante que lá em Januária, né? Janaúba, em Minas, tocou fogo lá, foi com as crianças numa creche. Que a gente se pergunte, e eu? Será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu já estou isento de estar numa situação daquela pessoa que se sentiu prejudicada por uma coisa ou por outra, que resolveu desistir da vida, de achar que a vida não vale a pena, que ninguém presta? E já que é assim, vou logo me matar, mas também vou logo deixar um estrago. Verificar se a gente também não estaria falível, podendo repetir esse mesmo hábito. Mas sem fazer julgamento e condenação. Como disse Gislene, deixe que o processo de reparação fique com as leis divinas. E a gente não entra num processo de vingança ou de fazer justiça com as próprias mãos. Não quer dizer com isso também que a gente tem que aceitar tudo, que é equivocado, não. Como disse Jesus, você tem que ser manso como uma pomba, vivo como uma serpente. Mas a gente precisa aprofundar para perceber quais são as nossas reais intenções. Quais são as nossas motivações em relação às coisas equivocadas que a gente percebe nos outros. Será que o orgulho não ficou ferido? Será que não estamos magoados? Porque se nós estivermos agindo, porque o orgulho está ferido, porque estamos com mágoa, a nossa ação não será meritória. Ela não vai trazer bons resultados. Porque não é assim que as coisas devem ser resolvidas na sociedade. E para concluir, nós relembramos aquela história de domínio público, de que a gente deve ter uma postura na sociedade muito mais cuidadosa. Falando do que aconteceu com um construtor que foi convidado por um fazendeiro a construir uma grande muralha, porque ele vivia confrontante, em termos territoriais, com um vizinho que até certo ponto era um amigo, com quem ele dividia várias responsabilidades e várias amabilidades. Mas um dia eles se desentenderam, não chegaram a um acordo. E a partir daí se desuniram, se desvincularam, romperam o relacionamento, a amizade. Mas como as localidades eram muito próximas, a moradia permitia que um visse o outro todos os dias quando saísse de casa, incomodado com essa visão do ex-amigo. Então, os fazendeiros chamou o construtor para construir uma muralha que pudesse não deixar que ele visse o vizinho, a sua família, a sua casa, assim que ele tivesse que deixar a sua própria residência. Ele tapasse. E precisou fazer uma viagem, deixou tudo resolvido com o construtor. Quando ele chegou de viagem, ele ficou surpreso porque a muralha não ficou pronta. Ele se assustou, chamou o construtor que estava lá, pronto para entregar a obra, e chamou a atenção: mas cadê a muralha que eu pedi para você rever? E o construtor disse: olha, eu estando aqui verifiquei a história sua, do seu amigo, e eu mudei os planos, por conta própria. Você me desculpe, mas eu mudei os planos. Em vez de construir uma muralha, ao contrário, eu construí uma ponte nesse riacho, para que vocês possam estar ainda mais próximos. E assim, o fazendeiro percebeu a mensagem de que não era separando uns dos outros, construindo muros cada vez maiores, barreiras cada vez maiores, que nós vamos resolver os nossos problemas. Ao contrário, quanto mais dificuldades tivermos com as pessoas próximas, com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com o nosso parente, com o nosso companheiro de trabalho, com o nosso companheiro do grupo espírita, o companheiro de escola, de qualquer lugar da nossa convivência social, nós temos que perceber de que forma deveremos construir pontes que nos aproximem,
através do diálogo, da compreensão, do perdão, da tolerância, mesmo que a gente não concorde com o que o outro é, com o que o outro faz, com o que o outro pensa, mas nós temos, nesse sentido de evolução, na aplicação plena da lei de sociedade, esse dever, especialmente, como eu disse, inclusive foi o encerramento da nossa aula de ontem, que nós, espíritas, temos esse dever, pelo que nós recebemos de orientação, de pararmos de construir muralhas, dificultando os relacionamentos. Nós temos que encontrar meios para construirmos pontes. Esse é o nosso dever moral, para aproveitarmos bem a nossa encarnação. Então, foram essas as reflexões da nossa aula de ontem, e como o nosso roteiro pede, que a gente leve sempre esse material para as reuniões públicas doutrinárias, como estamos fazendo aqui agora. Então, desde já, muito obrigado a todos pela respeitosa atenção, lembrando aquela grande frase que a gente sempre lembra lá dos franceses, onde dois políticos degladiavam e tinham opiniões extremamente adversas. Mas um deles disse, olha, eu não concordo com nenhuma palavra do que você disse, mas eu vou lutar até a morte pelo direito que você tem de dizê-las. E é isso que é o engrandecimento. É para lá que nós devemos caminhar. E assim, quando isso acontecer, não teremos mais agressividade, não teremos mais violência, ao contrário, teremos como propôs o grande Mahatma Gandhi, a não violência para resolvermos as nossas questões. E perante a Deus, são questões. Aquilo que para nós parece um problema enorme, perante as leis divinas, são coisas insignificantes que nós estamos supervalorizando, superdimensionando. Boa noite a todos.